Muita gente tem problemas para desenhar narizes e boca, e sinceramente eu até consigo entender, mas não muito. Na verdade eu não sei qual é desse povo que não sabe desenhar nariz e boca não. Oi, eu sou Cal, e além de desenhar, meter o nariz onde não é chamado é a essência de um verdadeiro fofoqueiro. Desenhar narizes e bocas não é difícil. Na verdade, começando pelo nariz, anatomicamente é uma estrutura tridimensional, composta pelo dorso, pela ponta do nariz, pelas narinas e asa nasal, e pelo septo nasal, ou columeia. A gente pode dividir o nariz assim para que fique mais fácil da gente desenhar. O dorso é a coluna do nariz, que vai da testa até a ponta, e na verdade também existe a glabela, a base óssea, mas pro desenho essas são as formas que realmente importam para nós. Então, o dorso, a ponta do nariz, que é a parte arredondada que conecta o dorso à base, as narinas e asa nasal, que são as aberturas e as laterais arredondadas, onde a sombra se projeta, e o septo nasal, ou columeia, que é a linha que divide as narinas e ajuda a centralizar o nariz. E para desenhar a nareba no estilo de anime, primeiro devemos entender como isso funciona no realismo. E caso você não saiba o porquê disso, tem esse vídeo aqui onde eu ensino sobre desenhar cabeças e lá eu explico melhor o porquê de tudo isso. Bem, comece com formas geométricas. Você pode usar um triângulo com uma base arredondada, ou então um formato mais troncho mesmo, que pareça com o nariz que você quer desenhar. Isso para posicionar o nariz no rosto e ter uma base da dimensão dele. Nessa etapa do desenho, você pode aproveitar para deformar essa forma para que ela fique nas proporções e semelhante ao nariz que você quer desenhar. Depois disso, você define o dorso e a ponta com curvas leves para dar a sensação de volume e profundidade. Outro detalhe aqui no dorso é fazer essas curvas da asa traçando para cima e nunca para dentro, senão o desenho fica igual o Luffy fumante. Use sombras para definir a ponta, a asa nasal e as narinas, criando um jogo de luz e sombra para dar volume. Você não sabe como criar sombras? Então eu te recomendo esse vídeo aqui. Nele eu falo tudo sobre luz e sombra que você precisa saber para começar a dar um up nas suas pinturas. Mas para pintar narizes é só simplificar ele em planos, então traçar essas linhas que fazem ele parecer um formato geométrico e ir pintando de acordo com como a luz iria atingir, assim como eu tô fazendo agora. Ah, e eu já ia esquecendo, para desenhar o nariz virado ou de lado, é só fazer a mesma coisa. Busque referências e identifique as partes do nariz, como o dorso, a ponta e as asas. E só deixando bem claro que essa forma de desenhar narizes é uma forma para que você comece a aprender e a identificar as partes do nariz. E com o passar do tempo e das práticas, você pode deixar de depender disso e desenhar narizes com total liberdade e estilização. Uma coisa interessante dos narizes que eu gosto muito, principalmente nos quadrinhos e em desenhos mais estilizados, é que os narizes desses desenhos, eles contam muito sobre o personagem, o que é deixado de lado no anime. E muitas vezes você entende o tipo de personagem só pelo nariz que ele tem, o que nos animes é mais apresentado pelos olhos. Inclusive, se você quiser aprender a desenhar olhos de anime, tem esse vídeo aqui. E partindo para desenhar essa nareba no estilo de anime, é bem simples. Porque no estilo de anime, o nariz é bem mais simplificado, e a maneira como ele é desenhado varia muito conforme o estilo de anime e a personalidade do personagem. Então primeiro nós temos os personagens que usam linhas simples e pequenos sombreados, como por exemplo o Naruto. No Naruto, o nariz é uma linha ou uma pequena sombra, o que ajuda a destacar seus olhos expressivos e as marcas de bigodinho de gato que ele tem, mantendo o rosto dele bem leve e expressivo. Outro exemplo disso também é o Luffy. O nariz dele é uma sombra bem discreta, mas o suficiente para definir o rosto, sem desviar o foco dos olhos e do sorriso característico dele. Tem os personagens que usam apenas um ponto ou uma pequena curva, como eu até citei no meu vídeo de Tibis, e em cenas mais leves, o nariz ele é quase inexistente, aparecendo só como um pequeno ponto, e isso traz uma sensação de delicadeza e jovialidade, combinando com o estilo shoujo do anime, e é um estilo muito mais comum em personagens mais novos e fofinhos. Tem o Ash, de Pokémon. O nariz dele é uma linha um ponto sutil, especialmente em cenas onde as emoções são destacadas, deixando o rosto do personagem bem mais expressivo e acessível para o público. Existem os personagens com nariz pontiagudos e alongados, como por exemplo o Levi Ackerman de Attack on Titan. O nariz dele é desenhado com linhas mais angulares, acentuando a ponta e as sombras das laterais, o que combina com a personalidade séria e determinada. E nos animes isso acontece pela economia de tempo e esforço. Em animações, menos traços significam um trabalho mais rápido, então desenhar narizes simples economiza tempo e garante que o personagem mantenha a consistência ao longo dos frames. E também tem a questão de estilo e personalidade. Cada traço, como um nariz mais afiado ou simplificado, pode refletir os traços da personalidade de cada personagem. Apesar de não ser tão pesado, essa diferença sutil nos animes ainda importa bastante. Indo para as bocas agora, anatomicamente a boca é composta por lábio superior e inferior,
comissura labial e linha central e sombras. Os lábios superior e inferior têm espessuras variadas e contornos bem definidos. O superior geralmente tem a forma de um arco do cupido e o inferior tem a forma de um C ali, mas ele também tem essa curvinha mais embaixo. A comissura labial são os cantos dos lábios, onde as linhas do sorriso se formam, e a linha central e as sombras são as linhas onde os lábios se encontram, o que define o formato da boca e as sombras ao redor, que criam volume e textura. É possível simplificar os lábios superiores e inferiores com esferas e fazer marcações para o final da boca com um tipo de M para ligar esses pontos seguindo a curva das esferas. Uma das coisas que vão ajudar vocês a sombrear a boca, além do meu vídeo sobre luz e sombra, é claro, é entender que tanto o lábio superior quanto o inferior são curvos. Eles têm essas curvas e quando vamos pintá-los com uma luz que vem mais de cima, por exemplo, os volumes deles podem ser representados dessa forma. O lábio superior mais escuro, mas ainda com suas variações de tom, e o lábio inferior a mesma coisa, só que esse vai estar mais claro. A expressão muda a forma da boca, então os detalhes como rugas ao redor dos lábios, o formato do arco do cupido, ajudam a passar diferentes emoções. E sobre isso, você pode buscar por diferentes referências de diferentes tipos de pessoas para ir desenhando, assim como nos narizes e nos olhos. Para quem viu meu vídeo de olhos sabe que lá eu falo que você precisa procurar diferentes etnias e diferentes tipos de referências para treinar seus olhos, porque quanto mais variados forem as expressões que você encontrar, mais interessante será o seu resultado final na hora de colocar isso em qualquer estilo. A boca aberta é algo que eu quase nunca vejo sendo passado em tutoriais, mas é uma das partes mais importantes. Ao desenhar a boca aberta, você precisa ter em mente que ela é um buraco. Sou estranho, eu sei, mas é isso. A boca é curvada, tanto na superfície do rosto quanto para dentro. E ao imaginar a boca curvada, você precisa imaginar dessa forma. Um losango dobrado para dentro, ou uma forma mais achatada, que não é exatamente um losango. Essa forma aí. E ao imaginar os dentes, os lábios e a língua sendo desse formato, você acaba tendo resultados mais ou menos como esse daqui. E para desenhar bocas assim, você já deve ter uma boa noção de tridimensionalidade, o que vai te ajudar bastante. No estilo de anime, as bocas são simplificadas e estilizadas para focar nas expressões, o que muda conforme o gênero do anime e a personalidade do personagem. Existem as bocas pequenas e delicadas, por exemplo a da Hinata de Naruto, com uma boca mais suave e mínima, ela ganha uma expressão de timidez e doçura, que são características da personalidade da personagem. Existem bocas mais exageradas, com emoções fortes, por exemplo Natsu de Fairy Tail tem uma boca ampla e detalhada, com cenas de ação ou de raiva. Ele destaca muito os dentes e é transmitido uma intensidade na emoção do personagem. E são bocas muito legais de se desenhar, principalmente em personagens que eles têm essa energia, em que eles têm mais personalidade, eles têm dentes mais afiados, e é o tipo de boca que eu acabei treinando bastante enquanto eu estava estudando para fazer esse vídeo. E é legal que você não se limite apenas a copiar as bocas, óbvio, copiar para aprender é importante e super necessário, mas depois de algumas cópias e de entender os fundamentos, você deve tomar a liberdade e a iniciativa para desenhar suas próprias bocas e brincar com as diferentes emoções que elas podem causar. Em muitos animes, especialmente shoujo e comédia, as bocas exageradas enfatizam emoções como raiva, surpresa ou alegria, enquanto os traços mínimos indicam a calma e a sutileza. E assim como nos narizes, eles simplificam muito as bocas por conta de uma questão de economia. A simplificação das bocas economiza tempo na animação e também direciona o foco para os olhos e outras expressões. E dão destaque para a personalidade também. Como eu já mencionei em alguns exemplos acima, bocas mais delicadas são comuns para personagens jovens ou tímidas, enquanto aquelas bocas mais amplas, detalhadas, com dentes afiados, são comuns nos personagens mais extrovertidos, que têm essa energia mais para cima. E bem, baseado em tudo isso, é assim que você aprende a desenhar narizes e boca, tanto em realismo quanto no estilo de anime. E se você curtiu, deixa o like, se inscreve para ver mais e ver os outros vídeos aqui do canal também. E você já sabe por que a arte tá assim, né? Olha a fotinha pra thumb. Aí, tá lindo. Não se esqueça de se inscrever porque me ajuda muito e até a próxima. Tchau!